Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá você que está aí pelas rampas da UERJ e Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria da Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ, e o site Salada Cult. Hoje nós estamos aqui com uma mesa espetacular, gente fora, falando pelo Skype, justamente porque o tema de hoje é nada mais, nada menos do que podcast. O que é podcast? Você vai ter uma experiência junto com a gente hoje aí, para poder descobrir um pouquinho mais sobre isso. E para falar sobre isso eu não estou sozinho não. Eu estou aqui com o professor Leonardo Mack, que é da Faculdade de Comunicação Social, da pós-graduação aqui da UERJ. Tudo bom, Leonardo? Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E além dele, tem também aqui Daniel Barros, locutor, radialista, professor de rádio, marceneiro, técnico de áudio, o cara é tudo. Fala, Daniel. Sou eu, Daniel Barros, diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo, através aqui, da Rádio UERJ. E pelo Skype, nós temos aí o meu querido amigo, amado, salve, salve, Eduardo de Oliveira, do Salada Cult, do Super Pocket Show podcast. Fala, Eduardo. Opa, saudações joviais. Aqui é Edu, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aí. E remotamente, por último, mas não menos importante, Paulinho De Gasperi, do Irmãos.com podcast. Tudo bom, Paulinho? Olá, pessoas. Tudo bem? Estou aqui no interior de São Paulo. Muito bom estar com vocês aí, do Rio de Janeiro, e a gente tem essa oportunidade aí de, pela internet, poder fazer essa conexão. Muito bom. A gente está aqui para falar sobre podcast, e eu queria começar justamente com o Paulinho, que falou aí sobre essa característica interessante do podcast, que é fazer um papo, né, uma mesa de conversa entre pessoas que estão aí nos mais distantes rincões do mundo, né? Tanto faz o cara estar na Austrália quanto estar em Brasília, né? Porque ele pode gravar um podcast junto com a galera, estando mesmo longe. Paulinho, você conheceu muita gente com essa questão de gravar podcasts à distância? Cara, muita gente. Essa é uma coisa que facilitou muito o nosso trabalho, né? Porque quando a gente começou a trabalhar com podcast, a gente já começou fazendo assim remotamente, mas com uma internet muito mais escassa do que a gente tem hoje. E hoje a gente consegue conversar realmente com gente ao redor do mundo. A gente está com uma série nova no podcast Irmãos.com chamada Jetlag, que a gente conversa com profissionais que estão trabalhando, brasileiros, estão trabalhando ao redor do mundo. E a gente já falou com gente no Japão, na China, na Malásia, temos alguns aí ainda para entrar aqui no Canadá, na Índia. Então, assim, é muito louco a questão da internet, da tecnologia, que providencia esse tipo de coisa que faz acontecer para a gente poder falar com qualquer pessoa que tiver acesso à internet, né? Então, sim, você perguntou sobre amizades, cara. Não só pelo podcast, mas por todo esse trabalho na internet que a gente já tem aí há mais de 20 anos, conheço gente de muitos lugares, já fiz muitos amigos, temos grandes amigos por conta disso, e a gente tem utilizado isso da melhor maneira possível, né? Pelo menos tem tentado fazer isso de uma forma bem interessante. Eduardo também aproveita muito essa característica, né, Eduardo? Tanto aproveito que até me casei, né, através do podcast. Como assim? É verdade. Como assim? Conheceu uma menina, é do Espírito Santo ela era, não é? Isso, Você na época morava onde? Eu estava morando em Santa Catarina, né? Eu tô aqui em Belo Horizonte vai fazer uns 4 meses, mais ou menos, mas eu morei praticamente minha vida toda em Santa Catarina, né? E assim como o Paulinho comentou, também fiz grandes amizades, né? Através do podcast. O Kleber, por exemplo, é um desses grandes amigos, né? Que a gente se conheceu aí através de podcast e tudo mais, com amigos em comum que fazem podcast também. Inclusive, a gente até promoveu um encontro em 2017, né, Kleber? Foi verdade. Da nossa equipe, que a maioria da nossa equipe lá do Salada Cult é distante mesmo, né? Tem gente do Paraná, tem gente de São Paulo, tem eu que estou aqui em Minas, né? E o pessoal aí do Rio. Então, assim, a gente tem essa, né? Ele tem essa característica de aproximar pessoas, né? Seja de encurtar distâncias. E como eu disse, assim, conheci a minha atual esposa, né, através do podcast, ela era ouvinte e tudo mais, então realmente aí ele aproxima muito as pessoas, é uma mídia que eu gosto muito, né, e então aí, né.
A gente está aqui falando um pouquinho disso. Eu comecei pela essa parte mais romântica do contato com os distantes, porque muitos podcasts que o Brasil oferece, e no mundo todo, né, são gravados por Skype. As pessoas nem sempre estão ali, principalmente como a gente faz aqui no Conteúdo Concreto, que é gravado em estúdio. A gente faz essas incursões para poder tentar mostrar para as pessoas que dá para fazer um podcast com muito pouco, né? Basta você ter vontade, um pouquinho de categoria, para poder entender. Mas a gente queria definir o que é podcast. Quem de vocês pode me definir o que é podcast? Bom, na verdade, vamos lá, assim, uma definição técnica, digamos assim. Basicamente o podcast, ele foi pensado justamente como uma mídia para substituir o rádio na era digital. Não substituir, mas fazer um simulacro de rádio no ambiente digital. Então ele, na verdade, é um arquivo gravado ao vivo. Não é novo, né? Porque desde 2004 tem essa Desde modalidade. 2004. Na verdade é engraçado, né? Porque o podcast, ele tem um momento de alta, que é esse momento de 2004, 2006. Sim, não aqui também, mas assim, lá fora. Lá fora, não. Isso é um fenômeno que no primeiro momento tem um boom, depois ele cai no esquecimento, as pessoas já dizem que fazem avaliação do mercado, dizem que isso vai acabar, já é coisa do passado, e de repente agora, a gente talvez possa até falar um pouco mais sobre isso depois, voltou a ter um súbito interesse do mercado mesmo em relação ao podcast, que é na verdade um arquivo de áudio em geral, com editado dentro, um arquivo único que é disponibilizado sob demanda, né, on demand, para os ouvintes através de plataformas digitais. Quando a gente fala do boom de 2004, 2006, foi justamente porque começou a ter a gente teve o Adam Curry, né, que era um VJ, né, da época, que fez um código para poder proliferar essa passagem de arquivos MP3. Então a gente começou a ter uma possibilidade de baixar arquivos MP3 por demanda, com muita facilidade. Né? Aqui, né, no Brasil, isso chegou paralelo, né, quase na mesma época, como falou muito bem o Daniel. Foi com quem? Como é que chama? Danilo, acho que era Danilo, do podcast Digital Minds, que também foi em 2004, e esse podcast foi ao ar em outubro, né, de 2004, e por causa desse podcast, hoje, a gente tem um dia de podcast festejado, comemorado, justamente nessa mesma data. E se fala podcast devido, no período, ser difundido, esses arquivos em MP3, por aquele aparelho iPod da Apple. Então juntou a palavra pod com broadcast e virou podcast. E o pod significa personal on demand, né? Que tem muito a ver com o que a gente faz também, né? Pessoal e sob demanda. E o curioso, assim, que esse lance de demanda, hoje em dia, por exemplo, a gente tem Netflix, tem Amazon Prime, tem aplicativos de alguns canais aí que a gente hoje está na era do on demand, né? É verdade. E o podcast já vinha lá desde lá de trás com essa... Né? Justamente por quê? Porque você pode disponibilizar o áudio para a pessoa ouvir quando ela quiser, né? Você não precisa estar ligado no rádio para ouvir uma programação, né? Então, esse lance do on demand aí é bem interessante, né? É muito interessante essa característica também do podcast ter nascido antes da gente ter smartphones, né? Porque é muito fácil, através do aplicativo, você está conectado, baixar diretamente, às vezes até no 4G, o arquivo no seu celular. Quando a gente surgiu, o Irmãos.com surgiu em 2006. E até onde eu consegui pesquisar, nós somos o podcast mais antigo ainda em atividade, né? Dessa primeira geração aí que surgiu, nós nascemos em março de 2006. Eu acredito que até que se prove o contrário, dos que estão em atividade, nós somos os mais antigos. É o mesmo ano do Nerdcast, Paulinho? Um mês antes do Nerdcast. Caramba! O Nerdcast é de abril e 5 de março. Por um mês a gente tem essa prioridade aí. Mas é muito interessante que naquela época, cara, a maior parte das pessoas que ouviam a gente ou ouviam na frente do computador, no próprio site, ou no máximo baixavam um MP3, colocavam no MP3 player, que já existia, aqueles grandões de, sei lá, 500 mega, alguma coisa assim, colocava o arquivo, colocava a pilha no MP3 player para ouvir em trânsito, né, fazendo outra coisa. Essa praticidade veio muito depois, lá para 2010, 2011, quando os primeiros smartphones começaram a chegar no Brasil. Né? Eu acho que o Leonardo falou aqui marca muito bem qual é a diferença, né, Leonardo? Porque a gente teve esse funil, né, de tecnologia que o Paulinho descreveu, junto com o que você falou que foi uma caída no podcast, acho que vem justamente daí. Porque o fato de não ter uma tecnologia que permitisse as pessoas terem acesso fácil e rápido, e elas terem que ficarem presas na frente de um blog ou de um site para ouvir o conteúdo, era realmente
meio chatinho, né? Ou então... Era limitador, com certeza. Demais, né? Você tinha que ficar muitas vezes na frente do seu computador para poder ouvir um programa, ou então aumentava o som da caixa de som para lavar louça, arrumar a casa, né? Para você poder ouvir enquanto estava fazendo uma outra coisa, que é uma das vantagens do podcast, né? Não, tem uma coisa só que eu queria retomar do começo da sua conversa com o Eduardo e com o Paulinho, que é muito interessante e explica um pouco, eu acho, particularmente, sobre o sucesso do podcast, que ele retoma uma tradição do rádio amador, né, antiga, de que era exatamente as pessoas terem, antes da radiodifusão, das leis de regulação do radiodifusão, que transformou o rádio em radiotransmissão, ou seja, broadcasting, né, o rádio era uma coisa de rádio amador, que era comunicação ponto a ponto, e as pessoas se falavam no mundo inteiro. Eu lembro que eu tinha um tio-avô, que hoje falecido, infelizmente, mas que ele tinha uma casa em Sepetiba, né, aqui no Rio, e aí ele tinha um quarto, ele construiu, enfim, um quartinho só para ter um equipamento de rádio, e ele ficava feliz porque falava com as pessoas de Cabo Verde, da Argentina, ele marcava a hora, né? E na verdade a ideia do rádio, né, de profissional, regulamentado pelo Estado, praticamente acabou com isso. O podcast, na verdade, traz de volta essa possibilidade, esse amor que as pessoas têm por fazer rádio, né? Porque é uma mídia que marcou época no século XX, e acabou que nesse primeiro momento, né, você tinha exatamente as pessoas tentando retomar essa tradição do rádio amador. Vamos nós mesmos fazer o rádio, né? Que era uma premissa do rádio no início, e que depois se perdeu com essa coisa das rádios profissionais. Então, quando teve uma tecnologia que permitia as pessoas trocarem, gravarem o seu próprio programa e trocarem, vamos lembrar também que o podcast aparece junto com os programas de troca, de compartilhamento de arquivos, os peer-to-peer, né? As pessoas falaram, bom, então é isso. Então, além das músicas que eram trocadas, né, dos CDs pelo Napster, você também tinha podcasts. As pessoas começaram a fazer uma produção própria e criar suas próprias comunidades virtuais, que também é um nome que já entrou para a história dos estudos de tecnologias digitais, e as pessoas começaram a trocar esses programas, a ouvir, depois passaram pro blog. Pareciam programas de rádio, porque no sangue era o rádio. Eu até costumo brincar, eu costumo dizer que o podcast ele é o primo pobre do rádio, né? Porque eu digo isso porque assim, ele não tem o alcance ainda, né? Não tem o alcance que o rádio tem, né? Não tem a questão comercial, exceto os poucos casos que a gente conhece de podcasts que conseguem hoje sobreviver só da mídia praticamente, né? Ou de outros conteúdos que são produzidos e tudo mais. Então, o podcast ele tem essa característica, né? De você fazer as coisas com uma estrutura que você não precisa de uma grande estrutura, como uma rádio, por exemplo, que você precisa ter uma mesa de som, você precisa ter antena, você precisa ter uma estrutura para transmitir, né, fazer a transmissão mesmo, né? Enquanto o podcast não, né? Ele não tem esse alcance todo, e também tem a questão da estrutura que você não precisa de muito para fazer a produção, né? E também o retorno, se for comparar com o rádio, né? Um retorno financeiro também você tem que ter uma audiência muito grande, mas muito grande mesmo, para você conseguir um anunciante, conseguir um retorno que você consiga realmente, né, de alguma forma, ter um benefício financeiro, né? Através do podcast. Eu acho que isso se deve basicamente ao fato de você não ter métricas exatas para o podcast, né? Acho que quem trabalha com essa coisa de tentar descobrir quanto baixaram, para onde foi, quantas pessoas ouvem, até por causa da questão do feedback, né? Acho que o Paulinho, por exemplo, pode falar um pouco disso. Quando você tinha, Paulinho, o site, né, as pessoas procuravam mais pelo site, você tinha mais feedback das pessoas, né? Você sabia mais quem era a sua clientela, quem era a galera que estava ouvindo o programa. Sim, exatamente. As pessoas tinham que entrar no site para baixar, né? Aí, em geral, eles voltavam e comentavam. E se você olhar, assim, as métricas que a gente tem são alguns aplicativos, a gente pode usar alguns plugins de WordPress que fazem essa métrica para a gente, só para ter uma noção. A gente não sabe exatamente onde estão ouvindo, mas sabe a quantidade de downloads, né? E se a gente comparar hoje com 5, 6 anos atrás, hoje a gente tem muito mais downloads do que tinha na época. Mas de comentários no site, hoje a gente tem às vezes 2, 3, na época tinha 40, tem podcast com mais de 100 comentários naquela época, né? Só que hoje, assim, os comentários, muita gente não comenta, acontece mesmo, naquela época parece que eles eram mais fiéis, assim, a voltar e deixar um feedback,
mas os comentários estão muito diluídos, né? Então a gente tem comentários que a gente recebe por WhatsApp, tem um grupo no Telegram, tem as próprias postagens no Twitter, no Facebook. Como a gente pulverizou também as formas de divulgação, os feedbacks também estão pulverizados, né? Mas eles ainda acontecem. Acredito que menos percentualmente com relação aos anos passados, mas eles acontecem, só que pulverizados. Posso só fazer uma observação sobre isso que o Paulo falou, que eu achei bem interessante. Também tem essa questão de que agora tem uma mudança na própria maneira como as pessoas, eu, por exemplo, tenho escutado o podcast, que é menos essa coisa de ir até o podcast ou no site ou em algum local e começar a ouvir junto com os programas, com os serviços de streaming, né? Hoje uma tendência do mercado é tipo Spotify, Apple Music, eles estão gastando muito dinheiro para trazer podcasts para os seus serviços de streaming, para além dos discos. E aí você acaba escutando isso como você escutaria o rádio mesmo. Engraçado a gente falar isso, né? Mas você acaba não tendo essa interação que se tem, por exemplo, no YouTube ou em outros locais, ou no Facebook, né, por exemplo, em que você tem espaço de comentários. Você acaba, de fato, voltando a só ouvir o podcast, que tem uma das outras mudanças diferenças em relação ao rádio, era um pouco essa, de participar de uma comunidade virtual, de comentar, às vezes, dependendo do programa, comentar na hora, ao vivo, né, alguma coisa. E hoje em dia isso está se perdendo porque está voltando a ser uma coisa meio parecida com o rádio mesmo. Você vai, grava, deixa lá disponibilizado no serviço de streaming, a pessoa escuta quando dá e vai seguindo, sem mostrar a sua identidade. E hoje, os indexadores, né, de podcast, eles já fazem isso demais, né? Quando você pega um programa agregador indexador de podcast, você baixa lá, ele cai pelo seu feed. Para quem não sabe o que é feed, é meio como assinatura de revista, né? Se a gente pudesse comparar, ou então newsletter, né? Quando assim que sai um programa novo, cai para você e você pode baixar direto no seu smartphone. Então esses programas fizeram com que esse contato proximal que o blog dava sumisse, né? Ele não aparece mais. E aí você acaba não dando feedback, né? Você não dá resposta porque você não está tendo acesso ali à página de comentários, você não vai dar resposta. Então, anteriormente, como o podcast se parecia com rádio, agora hoje programas de rádio se parecem muito com conteúdos de podcast. Verdade. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Tem rádios aqui no Rio de Janeiro que disponibilizam seus programas agora. Acabou o programinha, tá lá, toda a sua seleção lá para você baixar. É verdade. E com aquele carão de podcast. O formato E outro detalhe interessante das rádios, que eu vejo muitas delas aderindo à questão do audiovisual mesmo, né? Sim. Que ao mesmo tempo que está transmitindo ao vivo na rádio, pela rádio está transmitindo pelo YouTube também, né? Tem programas de rádio que eu acompanho diariamente pelo YouTube, por exemplo, né? Que eu gosto de ver ali o pessoal ali no estúdio e tal. Então, para mim, o audiovisual ainda tem um apelo maior, assim, do que só o áudio em si, né? Mas é interessante ver que as rádios também, muitas delas têm essa transmissão simultânea, né? Tanto pelo audiovisual quanto só pelo áudio, né? Desculpa, mas isso tem a ver também com, além da linguagem mesmo, a mudança de linguagem, tem a ver com a questão do retorno financeiro, né? Porque pelo YouTube você tem uma maneira de efetivamente monetizar o conteúdo de uma forma mais clara, ou então pelo serviço de streaming, mas o YouTube, pelo menos ali, te dá regras mais ou menos claras. Essa é uma outra discussão muito profunda na indústria, sobretudo da música, mas ele te dá mais ou menos uma ideia de quanto você pode receber de dinheiro a partir da transmissão do programa audiovisual pela plataforma. E a gente fecha esse conteúdo concreto. Eu queria agradecer aí a presença de vocês, agradecer a escuta. Obrigado, professor Leonardo, obrigado, Daniel. Paulinho de Gaspari, obrigado. Obrigado, Eduardo. É desse jeito. E pra você que ficou com a gente aí até agora, fique com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.